Olá, meu nome é Leonardo Alves e eu vou apresentar meu projeto de iniciação científica com o título Manejo das Emoções na Clínica da Psicologia Sociohistórica, reflexões a partir das particularidades racial e de gênero na vivência da raiva. Esse projeto tem como coautores a orientadora professora doutora Edna Carrali, a professora doutora Beatriz Brambila e as colegas Aya Kitadai e Mariana Ortega, que estarão comigo nessa apresentação. Os objetivos gerais são produzir conhecimento em clínica psicológica, que a partir da escuta se propõe a pensar uma praxis que possa acolher e cuidar, construindo um espaço capaz de potencializar e libertar o sujeito dos sistemas de opressão. Esses são subprojetos que pretendem ser extensões dos trabalhos realizados no Laboratório de Estudos de Saúde e Sexualidade, que é o LESEX, que foca seus estudos na psicologia sociohistórica e em relações de opressão como de raça, de classe e de gênero. Os métodos utilizados foram pesquisa clínica em psicologia sociohistórica, reflexões teóricas, análise dos atendimentos realizados na clínica da PUC São Paulo no grupo do LESEX. Os princípios orientadores são o materialismo histórico dialético, que pretende a desnaturalização dos fenômenos a partir da historicidade dos fenômenos sociais, e a gênese do fenômeno está na realidade material contraditória. Então, considerando sempre o sujeito em relação ao seu contexto histórico, social, e nunca dissociado da sociedade. O sujeito histórico e ativo se constitui em relação com o mundo social e material, desenvolvendo-se no movimento dialético. E a gente traz também um princípio que é a noção de interseccionalidade, ou seja, uma visão que olha para as relações de opressão como racismo, patriarcalismo e outros sistemas de opressão, homofobia, transfobia, capacitismo, de maneira intercruzada, entendendo que essa relação constitui as desigualdades sociais estruturadas. Essa visão a gente vai ter em toda a nossa prática, olhando as relações que a gente for estudando. A clínica na sociohistórica busca romper com a ideia naturalizante que se tinha sobre a clínica. Trouxemos aqui a citação de Doron e Parot, que demonstra que a atividade clínica tinha mais uma perspectiva biomédica, de achar um diagnóstico, a cura, do que como a sociohistórica se propõe, que é uma escuta clínica que passa a ser considerada como uma postura ética e política diante do sujeito humano. Não é o local que define a clínica, e sim a posição do profissional e os objetivos de libertação e potencialização dos sujeitos. E nesse sentido, a gente vai pensando um lugar de cuidado que se trate de um encontro, um acontecimento, onde existam relações de interdependência de cuidado, onde um transforma a si mesmo e o outro, num processo de significação, aumentando ou diminuindo a potência dos sujeitos, de agirem e transformarem suas realidades e suas vidas. É uma ideia que vai de encontro com uma ideia de cuidado, associada ao cuidado materno, ao cuidado de um lugar de uma mulher, né? E entra no lugar desse encontro mesmo, no campo da saúde coletiva. Tem também os sentidos, os significados e as significações, que para a sociohistórica eles constituem a linguagem e são formas do sujeito interiorizar e transmitir as informações, emoções e as ideias. É a forma como o sujeito se relaciona com o mundo e o mundo com ele. Então, dessa maneira, as emoções, nessa perspectiva da sociohistórica, são um processo do psiquismo e, portanto, são pensadas de maneira desnaturalizada e historicizada. A citação de Leão explicita essa relação ao afirmar que o fato de que o homem sinta não é algo adquirido, mas cada sentimento particular está relacionado de algum modo com a aprendizagem ou é claramente aprendido. Nesse sentido, o que chamamos de emoções é um processo de significação de vivências do sujeito em suas relações sociais e materiais. E esse processo é mediado pelas particularidades das relações, sejam elas grupais, da família, escolares, nas quais o sujeito está inserido. Já que o processo de linguagem que permite a significação dessas vivências, ele mesmo
é um processo mediado, onde a apropriação dos signos e significados e a produção dos sentidos é determinado pela forma e pela maneira como eles ocorrem nessa estrutura social. Tendo, então, a linguagem como a principal ferramenta das relações inter e intrapessoal, é de extrema importância que os terapeutas implicados se apropriem desse processo de desnaturalização da dimensão singular mais imediata e historicamente tão cara à psicoterapia que tem sido as emoções. E aí, por fim, a gente vai trazendo o conceito de afetividade a partir, né, de uma compreensão sócio-histórica como uma das categorias fundamentais do psiquismo, entendendo como uma categoria importante de transformação, né, pensando em como as nossas vivências e experiências, elas vão formando as bases dessas nossas criações de sentido. Então, conforme a gente vai experienciando as nossas emoções, os nossos afetos e o amor, as nossas motivações sustentadas em afetos e emoções nos impulsionam para a atividade e para a ação. Então, nesse sentido, a afetividade se mostra uma importante ferramenta de transformação, justamente pela sua capacidade de impulsionar o indivíduo rumo à emancipação. E aí, pensando nessa ideia de amor, foi fundamental para a nossa pesquisa achar uma noção que caminhasse nesse sentido, num sentido que traz a emoção junto com as nossas ações, né? Esse sentido trazido pelo Vygotsky. E na Bell Hooks a gente encontra um amor que se define como ação, para além do sentimento romântico. Então, nas relações de cuidado, nas relações de honestidade, de companheirismo, pensando em relações onde a violência ela não existe. Oi, agora a gente vai pensar um pouquinho nos resultados que a gente foi pensando enquanto grupo. O primeiro que a gente pode observar dentro dessas discussões e dos atendimentos é a naturalização das opressões raciais e de gênero vividas pelas pacientes, que trazem isso para os casos. Nesse sentido, eu trago, né, como o caso em questão, como foi evidente o quanto as particularidades que estavam postas nessa relação terapêutica, principalmente as relações de gênero e de raça, mediaram todo o processo de significação dos comportamentos e narrativas da cliente que foram chamados de comportamentos agressivos ou de uma raiva. Fica muito claro o quanto, num primeiro momento, esse sentimento, essa emoção, ela foi vista de uma forma naturalizada, e, portanto, como expressão de uma raiva ancestral ou da identificação da cliente com a figura paterna e da necessidade, do quanto foi necessário ao longo do processo terapêutico, que os terapeutas mudassem e revessem as suas posturas e condutas, tanto na análise do caso quanto no caso em si, para que se fosse desnaturalizado esse lugar comum da raiva como algo natural. E daí, nisso, a gente aponta também como resultado essa necessidade de se pensar uma clínica racializada e antirracista, que desnaturalize os sujeitos implicados, os clientes e terapeutas, e que desnaturalize também os fenômenos sociais que estão postos nessa relação, para que seja possível acolher os sofrimentos e emancipar os sujeitos. É preciso pensar também a clínica sempre como uma relação social, que expresse em si todas as particularidades estruturais das nossas relações e que seja possível que traga em si a possibilidade de transformações pelo afeto, pelo cuidado e que, por consequência, possa possibilitar uma transformação social. E a gente aponta também como um dos resultados a necessidade de produção de conhecimento em clínica psicológica, visto que até o momento as produções em geral se encontram em nível incipiente nessa perspectiva.